Para mim, o Faxina Boa hoje significa a possibilidade de trazer um significado novo do valor do trabalho doméstico e da prestação de serviço em geral. É fazer com que as pessoas entendam que, independente de qual seja o trabalho delas, esse trabalho é muito importante. Eu sou a Verônica Oliveira, sou criadora do Faxina Boa. Eu acho muito difícil me apresentar porque com o tempo as coisas vão mudando, então hoje eu sou ex-faxineira, produtora de conteúdo, palestrante e escritora. O Faxina Boa, ele começou sem pretensão de absolutamente nada. Quando eu fiz o post para falar para as pessoas que a partir daquele momento eu ia trabalhar fazendo faxinas, é porque eu vinha de um afastamento do meu trabalho, onde eu fazia atendimento telefônico e, na verdade, eu estava querendo comprar comida e trabalhar por alguns dias até retornar para o telemarketing. Então não era a intenção produzir conteúdos falando sobre faxina, não era a intenção montar uma empresa, não era a intenção criar uma rede de apoio para essas pessoas que trabalham no serviço doméstico, não era. Era uma coisa, a forma que eu escolhi para me expressar, que foi usando as referências da cultura pop e que foi mostrando quem eu sou antes de dizer o que eu estava fazendo, aproximou as pessoas. Mas no momento que eu percebi que eu tinha espaço para falar com as pessoas, para expor como era o dia a dia do meu trabalho e principalmente de fazer as pessoas sentirem orgulho do que elas fazem, aí eu fui percebendo que dava para fazer mais coisas. Com o tempo, além de fazer, eu fazia as faxinas e eu percebia que eu tinha muita demanda e eu não ia conseguir dar conta de atender tudo aquilo, eu comecei a chamar outras pessoas para trabalhar comigo. Então, durante um pouco mais de um ano, eu tive uma agência onde eu intermediava essa mão de obra e, ao mesmo tempo, pelas redes sociais, também promovia uma troca de informações para qualificar um pouco mais e as pessoas terem noção de quais são os deveres e quais são os direitos dela. Então, com o tempo, eu fui parando de fazer a intermediação da mão de obra, porque eu também comecei a investir na produção de conteúdo para as redes sociais. Então hoje o Faxina Boa é uma empresa de produção de conteúdo e de produção de palestras. Então eu trabalho basicamente com comunicação, mas sem esquecer, deixar de lado o foco de promover a conscientização, o ensino e a profissionalização do serviço doméstico. Então, quando eu percebi que eu tinha um potencial para trabalhar com comunicação, ao mesmo tempo que eu queria investir naquilo e saber que aquilo tinha uma força para continuar, eu não queria cair na coisa de virar empreendedora de palco ou de falar de falar tecnicamente sobre as coisas. Eu nunca quis ser uma pessoa muito técnica. Mas, ao mesmo tempo, eu fui convidada para escrever um livro, para falar com marcas, e eu sabia que eu precisava ter um pouco dessa técnica, então eu tenho o conhecimento da técnica, mas não necessariamente eu coloco ele em prática. Mas eu costumo trazer para dentro da minha criação de conteúdo não só a minha vivência, trazer a vivência de outras pessoas e falar da forma mais simples possível. Então eu acho que quanto mais simples é a forma que eu me expresso, mais fácil eu vou alcançar todas essas pessoas, todo mundo entende, todo mundo se diverte. Eu sempre opto por usar o humor para falar das coisas, porque é o meu jeito, dois, porque eu não gosto de trazer um assunto. Às vezes eu falo de coisas muito ruins que já me aconteceram no trabalho, mas eu sempre deixo de um jeito engraçado, porque a gente já vive umas coisas muito pesadas, não quero estar ali na internet trazendo isso mais para perto da gente, então eu sempre faço as coisas de um jeito muito leve. E dentro da minha história tem muita coisa que cabe ali, uma reflexão, um pensamento. Conto as histórias malucas porque quem não me conhece de longo tempo acha que eu passei sempre por uma vida de muita privação e muita necessidade, e não, eu sou uma filhinha da classe média. Eu estudei em colégio tradicional, morei num bairro de classe média alta, então eu tenho vivências muito diferentes, histórias muito diferentes, e eu conheço lá os dois lados da vida de uma forma muito profunda. Então eu já passei por coisas muito legais e já passei por situações muito difíceis. Então eu consigo abordar esses assuntos de uma forma leve.
Tem sido muito gratificante trocar as ideias, porque eu escuto muito, eu recebo tanta mensagem de pessoas contando um pouco da vida delas, explicando como que as coisas estão mudando ou não mudando para elas, e elas pedem ajuda de como fazer para melhorar de vida ou de onde eu tiro força. É muito engraçado quando me perguntam isso. Eu sei lá, eu não sei exatamente como eu fiz. Eu sei que no momento mais difícil da minha vida, eu encontrei um caminho para sair daquilo e buscar uma coisa melhor para mim. Mas se eu disser que foi fácil ou que eu sabia o que eu estava fazendo, eu não sabia. Então, ao mesmo tempo que eu gosto de contar para as pessoas, eu não tenho uma resposta pronta para dar para elas. Então, acaba também humanizando muito, porque eu passo ainda vários nervosos, eu não sei fazer um bocado de coisa. Eu me lembro da primeira vez que me chamaram para dar uma palestra, eu neguei, mas eu comecei a assistir um bocado de palestra pela internet. E aí eu fui me preparando, escrevi um pequeno roteiro, treinei na frente do espelho e acabei indo fazer. Hoje eu sou uma palestrante, eu faço palestra há mais de 3 anos, então eu fui juntando isso, a força de vontade, o planejamento e a cara de pau para chegar em algum lugar. Para escrever o livro era uma coisa que, a partir do momento que o Faxina Boa bombou nas redes sociais, as pessoas falavam, você podia escrever um livro. Só que eu não achava que ele tinha um fim. Eu não conseguia achar que naquele momento eu tinha uma história completa para contar. Só que é óbvio que eu já tinha começado a escrever um pouquinho de algumas coisas. Então eu comecei a escrever, a guardar, documentar algumas coisas que iam acontecendo, ao mesmo tempo que eu ia guardando o plano ali de um dia publicar aquilo. Até que chegou realmente uma editora com uma proposta, e aí as coisas mudaram de figura porque eu tinha um cronograma, eu tinha prazos para entregar os textos. E aí começou a entrar na minha cabeça que era real. Falei, putz, eu realmente vou escrever um livro. Então, também me ajudou a editora explicar, roteirizar, explicar como fazer. Foi um processo muito difícil, porque veio a pandemia e aí eu tinha a perturbação mental de estar dentro de casa, de estar vivendo uma realidade diferente, porque eu pensei, ai que bom, eu vou estar em casa, vai ser fácil. Não era fácil, tinha os meus filhos, tinha as coisas de casa, tinha que lidar com a aula em casa, o trabalho em casa, e aí foi difícil elaborar tudo e colocar tudo no papel, mas quando tomou forma e eu via os capítulos ficando prontos, foi muito interessante. No momento em que eu terminei e entreguei o livro, as pessoas falavam, vai ter outro? Eu falei, calma, foi difícil fazer esse, vai demorar ainda para eu pensar em fazer outro. Mas é provável que eu acabe fazendo sim, escrevendo mais um livro. E esse livro ele foi lançado no final de 2020. Eu estava morrendo de tristeza de lançar no final do ano, porque ao mesmo tempo que eu queria que ele fosse um bom presente de Natal, um bom reforço para você começar um ano novo com novas ideias, com uma nova força, eu queria ter lançado ele presencialmente, eu queria ter visto as pessoas, abraçado as pessoas, autografado o livro. E acabou não acontecendo por conta da pandemia. Não tem uma previsão de fazer um lançamento presencial, então todas as informações sobre o livro ficam nas redes sociais. A editora se chama Latitude, dá para comprar pelo próprio site da editora, mas ainda não tem previsão de um dia fazer ali uma noite de autógrafos e conhecer as pessoas, ver a galera que já leu, que já comprou e autografar esse livrinho delas, de viajar para outros lugares para fazer o lançamento em outros estados. É um plano que a gente está guardando ali, eu e o pessoal da editora, mas que a gente não tem noção de quando vai acontecer. A minha ideia de limpeza vinha de broncas da minha mãe, então eu odiava limpar qualquer coisa. E aí passou o tempo, eu fui morar sozinha e eu tive meus filhos. Então eu tenho uma filha de 21 anos e um menino de 12 anos. Eu tento muito fazer com que eles encarem o cuidado com a casa como uma coisa normal, como uma coisa padrão dentro da casa, porque é o seu ambiente, é onde você mora, é o cuidado com você mesmo e com tudo que você faz. Provavelmente eu seja uma mãe chata e eles devem odiar todas as coisas de limpeza, porque na idade deles isso é assim. E aí eu percebi que duas coisas horrorosas.
Um, a gente vira a nossa própria mãe depois de um tempo. 2, adolescente é tudo igual. Vai passar as gerações, eles vão falar as mesmas coisas e fazer as mesmas coisas. E eu fui percebendo isso tendo sido mãe adolescente e tendo a criação dos meus filhos de um jeito muito diferente. A minha filha, ela me via muito como se fosse irmã dela, porque, querendo ou não, a gente só tinha ali 17 anos de diferença e a minha forma de encarar a maternidade era uma. Depois de 10 anos eu tive meu outro filho, então foi uma outra maternidade, uma coisa totalmente diferente. Já era uma pessoa de 28 anos de idade, já tinha uma outra forma de ver a vida, mas também era uma maternidade muito difícil porque eu vivia do meu próprio salário do telemarketing, as coisas eram muito difíceis, a gente teve diversas privações que eu não tive enquanto adolescente ou enquanto filha. Então foram duas maternidades muito diferentes. E agora que eu tô prestes a completar 40 anos, tô grávida de novo, vou ter uma menina e numa outra situação. Então são gerações diferentes, são vivências muito diferentes. O meu estilo de vida hoje é outro. Eu tenho uma tranquilidade absurda de encarar essa gestação e essa criança que vai vir. Então são situações tão estranhas e tão diferentes que eu me vejo com ideias muito distintas de maternidade. E o mais engraçado é que eu fui fazer recentemente o ultrassom e eu recebi as imagens na nuvem. E eu comentei com eles, falei, engraçado, né? O da minha filha foi na fita, o do meu filho foi no CD. E agora veio pela internet o do outro. E eu me sinto muito grata por ter tido essas oportunidades de viver maternidades tão diferentes. Hoje já são grandes, a gente tem relações muito diferentes. Eu até brinco que eles questionam muito, falam muito, e coisas que se a gente fizesse com os nossos pais, talvez a gente não tivesse os dentes que a gente tem hoje. E eles falam com a maior tranquilidade. Então eu tenho certeza que daqui 5 anos eu vou ter muito cabelo branco com essa menina que vai chegar para questionar muita coisa de um jeito que talvez eu ainda não esteja preparada para viver. Então eu já estou pensando nisso agora para já acostumar que vai ser tenso. Quando alguém pergunta se eu tenho um planejamento, eu adoro aquela coisa de RH, né? O que você vai fazer daqui 5 anos? Eu não faço a menor ideia, mas o que eu sei é que dentro do que eu estou fazendo hoje, eu quero cada vez mais entender como funciona, aprender mais coisas e conseguir fazer o trabalho que eu já estou fazendo da melhor forma possível. Então, hoje em dia eu faço palestra para grandes empresas, eventos de fim de ano, palestras motivacionais. Eu falo muito em faculdades sobre o engajamento nas redes sociais, sobre como eu comecei há 4 anos atrás e tinha 6 mil seguidores e hoje, juntando todas as redes sociais, passa de 500 mil de pessoas, de como trazer o seu público para perto. São temas diferentes, abordagens diferentes, mas que no fim das contas fala sobre a mesma coisa, que é sobre trazer a verdade para a forma como você se comunica com o seu público, com o seu cliente, com a pessoa que está ali acompanhando o seu trabalho. E hoje eu tenho uma empresa que presta os serviços de palestra, que é a Palestrarte, e tenho a agência Brunch, que cuida dos trabalhos com publicidade. Então, entrando nas minhas redes sociais, todas são @faxinaboa, e eu estou em todas as redes. Você consegue encontrar ali os contatos para chamar para uma palestra, para contratar, para falar com a sua marca e fazer um trabalho muito bacana de inspiração para todas as pessoas.